vamos dar início a uma discussão relacionada à educação do Brasil colonial. Vamos falar de alguns aspectos dessa educação, né? É claro que são séculos de uma influência jesuítica na educação brasileira e não dá para falar em tão pouco tempo de tudo, a gente vai falar de alguns aspectos. Bem, é importante demarcar que a primeira vez que os jesuítas chegam ao Brasil, chegam junto com Tomé de Souza para fundar Salvador em 29 de março de 1549. Essa é uma data simbólica, porque como não se sabia precisar a data exata da fundação de Salvador, se considerou a data da chegada do navio que vinha fundar Salvador, que chega em 29 de março no Porto da Barra. Tomé de Souza chega com os jesuítas. E a chegada dos jesuítas junto com Tomé de Souza tem uma simbologia, né? A gente precisa entender um pouco antes para compreender por que é que os jesuítas estão nesse momento, né? Chegando para fundar Salvador em 1549. E entender isso é entender a Reforma Protestante em 1517. Né? Martim Lutero, que é o protagonista da Reforma Protestante, né, dá início à Reforma Protestante, e promove uma grande ruptura no mundo, no que se referia à religião, e não só a religião, porque a Reforma Protestante ela foi chamada de a última grande heresia, porque ao longo da Idade Média o mundo foi assolado, e a Europa especificamente, por uma série de heresias, as chamadas heresias medievais. A Reforma Protestante foi chamada da última grande heresia, mas também foi chamada da primeira grande reforma educativa, revolução educativa que o mundo vivenciou. É interessante isso. Mas por quê? Porque Lutero, quando ele promove a reforma em 1517, ele vai dizer que a única forma do fiel entrar em contato com Deus era através da Bíblia. E para entrar em contato com Deus, o fiel precisaria aprender a ler. Então, até então, isso nunca tinha sido dito. Ao longo de 1000 anos, a Igreja Católica estimulou uma dependência do fiel em relação ao padre, né? O fiel ia para a missa, e ainda vai, né? Essa é uma marca forte da Igreja Católica. O fiel ainda vai para a missa para ouvir o padre, enquanto o protestante vai para a missa com a Bíblia na mão para estudar a Bíblia. Então, essa marca que surge em 1517, ela é significativa e vai influenciar o comportamento de cristãos e protestantes ao longo de séculos. Né? Mas o fato é que Lutero vai dizer que era preciso criar escolas, né, para difundir o protestantismo, e não só para que o fiel pudesse encontrar a palavra de Deus. Ele dizia que o padre ele não tinha poder sobre a absolvição dos pecados do fiel. Não adiantava ir se confessar, porque o padre não tinha poder para absolver. Só o fiel entrando em contato diretamente com a palavra de Deus. A esse respeito, um historiador francês chamado Jean Delimot escreveu um livro chamado A Confissão e o Perdão, onde ele analisa um pouco o que provocou, o que a Reforma Protestante provocou em relação à ruptura da mentalidade medieval na época, né? Final da Idade Média. Né? Então, os protestantes vão dar início a um processo de expansão de escolas, e por conta dessa expansão de escolas da própria fé cristã, que vai incomodar cada vez mais os cristãos, né? A Igreja Católica especificamente, que em 1534 vai criar a Companhia de Jesus. O Inácio de Loyola Brandão vai vai criar a Companhia de Jesus, que se consolida em 1540. 9 anos depois, os jesuítas já estão na expedição que vai chegar ao Brasil. Bem, eles iam em todas as expedições, a gente precisa lembrar que esse é o período das expansões marítimas, né, que se iniciam no início do século XV, com o primeiro marco simbólico é a tomada da cidade de Ceuta, no norte da África, e a partir daí uma série de incursões pelo litoral do continente africano. Bem, o fato é que os jesuítas chegam em 1549
e com a missão de difundir a fé cristã, de promover a catequese, principalmente dos povos indígenas. E para isso eles já começam a sistematizar, quando chegam em 1549, a esboçar o que seria o primeiro colégio jesuíta. O primeiro colégio jesuíta ele é inaugurado em 1550, né? Logo um pouco depois da chegada dos jesuítas em 1549. Junto com o colégio não era para todo mundo, evidentemente, era principalmente para as elites, né? Os jesuítas trazem um modelo de educação dual. Alguns autores costumam dizer que esse é o período das origens do dualismo do sistema educacional brasileiro, né? De uma educação voltada para as elites, diferente de uma educação voltada para as classes populares. Os jesuítas trazem um modelo de educação baseado na leitura e na escrita. A ideia de ler, escrever e contar para as classes populares, né? E uma educação extensa, mais densa e ampla, né? Para as elites. Enquanto nas missões os jesuítas atendiam os filhos dos colonos pobres e indígenas, nos colégios jesuítas se atendiam às elites, né? Então esses colégios eles tinham um currículo mais extenso, com um latim, filosofia, matemática, retórica, etc. Uma série de disciplinas e áreas do conhecimento. E os jesuítas, em meio a esse processo, eles começam a sistematizar um método pedagógico, né? Um dos grandes métodos e manuais pedagógicos que o mundo vai vivenciar, né? Que o mundo vai conhecer e que vai ser sistematizado, vai ser o chamado Ratio Studiorum. Em 1599 ele é concluído e publicado, mas os jesuítas já vinham discutindo ele há décadas, né? Então, grande parte dessa discussão era feita através de cartas, né? As cartas jesuíticas. Aliás, grande parte do Brasil colonial se conhece através dessas cartas jesuíticas, né? Os registros que a Companhia de Jesus deixou, os jesuítas deixaram sobre sua experiência no Brasil especificamente, em grande parte do mundo, mas especificamente no Brasil. Então, quando os jesuítas chegam aqui, eles começam a sistematizar esse modelo educativo, um modelo educativo baseado numa ideia de imposição da cultura europeia. Então, é um modelo de cultura europeia que vai ser baseado na ideia de memorização e repetição. Se acreditava que, ainda se acreditava, isso vai marcar fortemente a educação brasileira, porque se acreditava que o ideal do bom aluno seria aquele que memorizasse e repetisse mais fielmente possível. Então, os jesuítas ensinavam técnicas de memorização influenciadas pela cultura greco-romana, né? Para que essas técnicas pudessem ser aprendidas pelos alunos e colocadas em prática, né? Porque era um modelo de educação, de memorização, de uma educação baseada na memorização mecânica, né? Claro que não existe conhecimento não existe produção do conhecimento, aprendizagem sem memorização. Evidentemente, o ato de memorizar é um ato da própria construção do conhecimento, mas não o ato mecânico, né? Onde você não tinha uma relação de valorizar e dar importância, de associar e de significar aquele conhecimento. Era muitas vezes conhecimentos que não tinham uma justificativa muito plausível para que eles fossem ensinados, mas era o ideal de ensino da época, né? Então isso marca a gente, né? Marca a nossa história, né? Quem não vivenciou um processo de memorização e repetição na escola, a ideia de que você tinha que decorar, tinha gente que ainda dizia que você tinha que decorar, você aprendia a escrever bem se você decorasse o máximo de palavras possíveis no dicionário. A ideia de memorizar, de repetir o ditado, né? de fazer o ditado, a ideia das técnicas mais básicas de memorização, porque se acreditava que essa memorização ela estimulava a aprendizagem. Bem, hoje a gente sabe que não, né? A gente avançou bastante em meio a uma série de discussões, dentre elas das inteligências múltiplas, que a gente vai falar um pouco mais adiante, e a gente sabe que o processo é muito mais profundo e complexo do que esse. Mas essa técnica, essa ideia
de uma educação baseada no modelo de memorização e repetição marca a educação jesuítica e a educação brasileira. Uma ideia também associada à expiação do corpo, né? A ideia do castigo físico, de expiar a carne para elevar o espírito. Ainda que isso não fosse muito usual na catequese, né? Porque os jesuítas eles evitavam qualquer tipo de ação mais brusca e violenta ou de castigo em relação às crianças indígenas, né? Porque eles sabiam que as crianças não vivenciavam esse tipo de experiência na sua estrutura familiar, nas sociedades indígenas, né? E eles acabavam sumindo e não voltavam, então eles evitavam o castigo físico. O fato é que os jesuítas tiveram que se adaptar a uma série de situações nas quais eles se deparam no Brasil colonial. Uma delas é sistematizar uma língua que pudesse ser utilizada nesse processo de catequese. Não se falava, evidentemente, o português de Portugal, e nem se falava o latim entre os jesuítas, né? Porque, inclusive, nem todos dominavam também o latim. Então, o José de Anchieta, que vem depois, né, não vem nesse primeiro momento com Manuel da Nóbrega, que chefiava os jesuítas quando vem com Tomé de Souza, né, para fundar Salvador. O Anchieta chega um pouco depois, né, anos depois, com a missão também de sistematizar uma série de questões, dentre elas uma gramática que pudesse ser utilizada para esse processo de catequese. O Anchieta era gramático e ele vai encontrar um língua da terra, como se chamava aquela pessoa que dominava a língua, né? Já estava vivendo aqui entre os povos indígenas há mais tempo. O tupi era uma das línguas mais faladas no litoral, havia mais de 100 línguas, né? O tupi era uma das línguas mais faladas e o Anchieta ele vai aprender o tupi e vai sistematizar um dicionário baseado no tupi, que ficou conhecido como o Dicionário da Língua Geral e que foi utilizado fortemente em todo o processo até 1759, quando os jesuítas são expulsos pelo Marquês de Pombal, que era ministro de Portugal, né? Pombal se tornou ministro em 1750 e 9 anos depois, em 1759, ele expulsa os jesuítas, porque os jesuítas já tinham construído uma grande empresa, né? Já tinham se envolvido na estrutura política, econômica da coroa e já rivalizava em poder econômico e talvez político também, já rivalizava com a coroa portuguesa. Então já incomodava Portugal, né? Se tornou uma grande empresa amealhando lucros, bens, uma empresa jesuítica já. Então eles já começavam a incomodar a coroa o Marquês de Pombal, que tinha uma educação e uma formação baseada na ciência e na razão, né? Ele acaba, de certa forma, não aceitando a influência dos jesuítas no Brasil, não só no Brasil, né, mas em todas as possessões, colônias portuguesas espalhadas pelo mundo. E o Pombal vai dizer que, por conta da língua geral, né, criada pelos jesuítas, eles não conseguiram impor a língua do príncipe, né, o português de Portugal, né, nem dominar, impor a língua do príncipe. A imposição da língua é uma forma de dominar. Quando você impõe um processo de dominação, um dos elementos é impor a língua de quem domina. Né? Isso aconteceu tanto no período da colonização, quanto a colonização do século XV e XVI, como acontece também no neocolonialismo no século XIX. O neocolonialismo no século XIX ele é marcado pela ideia de que se estava levando para esses diversos povos a ciência. Né? No século XV, o discurso era que se estava levando Deus. Então, Deus foi substituído no século XIX pela ciência. Né? Mas o discurso de dominação, de imposição cultural, de marginalização de uma série de culturas e povos continuava o mesmo. Então, esse processo vivenciado no Brasil colonial é um processo
como eu falei anteriormente, imposição da cultura europeia, né? Um processo de dominação, de invasão, né? Não é um processo de descoberta, é um processo de invasão. Então, os povos indígenas, ao longo desses 3 governos gerais, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes de Sá, eles são expulsos do litoral. As guerras são constantes, mas o cômputo geral ao final dos governos gerais é a mortandade de milhares de povos indígenas e que são expulsos do litoral para o interior, né? Da Bahia, né? Do Brasil. Então, esse processo é um processo muito violento, é um processo de genocídio mesmo, né? De extermínio dos povos indígenas. Bem, em meio a esse processo, a gente tem uma consolidação de uma, de uma maneira de promover a educação formal. É bom deixar claro isso, né? Os jesuítas trazem um modelo de educação formal, porque existiam práticas educativas informais, né? Os diversos povos indígenas legavam sua cultura, seus saberes, sua tradição, através de práticas educativas informais, através de rituais que legavam uma cultura oral, né? Muito forte. Então, os jesuítas implantam um modelo de educação formal, um modelo de educação formal que não tinha as mulheres como um projeto, uma educação voltada para as mulheres como um projeto. Era uma educação voltada para homens. Né? O Nóbrega, inclusive, nesse período inicial, ele é interpelado pelos povos indígenas sobre a possibilidade das mulheres indígenas serem educadas também. E aí ele consulta a Portugal, né, para saber se as índias poderiam ser educadas também junto com os índios. E a rainha de Portugal manda responder, diz o seguinte: ó, se as mulheres na corte não são educadas, por que seriam as índias aí no Brasil? E nega a educação voltada para as mulheres durante esse período. Então, durante muito tempo, as mulheres ficam distantes desse processo de educação formal. As primeiras iniciativas de acesso das mulheres à educação formal só vai acontecer no século XIX com as escolas normais. A primeira escola normal de 1835 em Niterói e a segunda em 1836 em Salvador. Então, durante muito tempo, elas vão ficar distantes desse processo educativo. Então, esses 210 anos de educação jesuítica, que vai de 1549 a 1759, vão marcar fortemente a educação brasileira. Né? Quando os jesuítas são expulsos pelo Marquês de Pombal, como eu falei anteriormente, em 1759, o Pombal ele cria a figura dos professores de aulas régias, que eram professores vinculados diretamente à coroa portuguesa. Portugal contratava esses professores para ensinar no Brasil. O interessante é que, bem, os jesuítas foram. Não é que outras ordens foram expulsas, apenas os jesuítas foram expulsos do Brasil. As outras ordens continuavam, né? Beneditinos, franciscanos, inclusive os franciscanos tiveram também um papel muito importante na catequese. Né? Eles são pouco discutidos, mas existem vários estudos que mostram a presença franciscana nesse processo de catequese. Inclusive os franciscanos iam nos lugares mais inóspitos, né? Nos quais os jesuítas geralmente não iam e os franciscanos iam. Então existe também uma história importante da presença franciscana no processo de catequese que é pouco discutida na história da educação brasileira colonial. Isso não significa dizer que não existem estudos, existem vários estudos, mas não tantos quanto relacionados à presença jesuítica. Então, essa presença jesuítica, de fato, vai marcar, né? Quando eles saem, existe um vazio que começa a ser preenchido pelos professores de aulas régias. A gente tem que lembrar que não havia formação de professores no Brasil. As primeiras escolas, elas voltadas para formar professores inicialmente, e depois professoras voltadas para o ensino primário, vão ser as escolas normais, né? Que a gente vai discutir num outro momento, mas que trazem um modelo de escola francesa, da escola normal francesa e método de ensino inglês. Mas isso começa a se estruturar
após a independência do Brasil de 1822 e após a primeira Lei Geral do Ensino, que sistematiza o ensino nas províncias, né, em 1827. Mas até então era muito comum padres, médicos e engenheiros darem aula, profissionais liberais, né? Então, que marcam a educação através de um modelo de ensino que era um modelo de ensino individual. Não havia um método sistematizado de ensino. Esse método sistematizado de ensino ele só vai se difundir no século XIX. Bem, a gente tinha o Ratio Studiorum, que eu falei, que é publicado em 1599, que pode ser até hoje visto, né, e lido. Vocês encontram isso, se vocês pesquisarem na internet, vocês encontram ele na íntegra, que disciplinava sobre conteúdos, relação professor e aluno, estrutura de sala de aula, a distância de um aluno no outro, enfim, de uma série de questões. Mas não havia um método sistematizado para dar conta de um ensino numeroso. Isso só vai começar a acontecer fortemente no século XIX. Então, esse período que a gente costuma dizer, o período colonial, que vai de 1500 a 1822, marcado pelos 210 anos da educação jesuítica, de 1549 a 1759, ele é importantíssimo porque ele marca a história do Brasil, né? A presença jesuítica marca, o discurso religioso marca essa, essa, essa presença dos jesuítas, inclusive associada à, à educação, né? A utilização da religião e da educação para consolidar um modelo de sociedade escravista. O discurso religioso era utilizado para fazer isso, né? O Vieira, tem um sermão de Vieira do Rosário de 1633, por exemplo, que o Antônio Vieira vai no interior, no engenho, no interior da Bahia, no recôncavo baiano, falar sobre Deus, né? E no engenho, e uma das coisas que ele diz, de muitas coisas, né? Uma das coisas que ele diz aos escravos é que a vida dos escravos de sofrimento e dor era uma vida que imitava a Cristo. Né? A dor, o sofrimento, a fome imitava a Cristo. Se os escravos tivessem paciência, eles iam encontrar, após o martírio, a liberdade. Então, é interessante ver como o discurso religioso era utilizado para justificar o sistema escravista também. Então, as práticas, os discursos com pedagogicidade não aconteciam só nas missões ou só nos colégios jesuíticos, mas na própria prática dos padres, né, dos jesuítas, no seu cotidiano. Então é interessante notar isso. Mas esse é um período emblemático e entender as marcas que ele deixou, entender a influência, as exclusões, principalmente de mulheres nesse processo educativo, a imposição da cultura europeia, uma visão de mundo eurocêntrica, né, baseada numa cultura eurocêntrica, o processo que era muito comum se chamar de aculturação, ainda que os antropólogos não gostem muito da expressão aculturação e ela não seja muito usual, mas o processo de aculturação, de dizer que Tupã era Deus, né? E de que os índios faziam a mesma coisa que eles faziam, que era uma forma de se apropriar da cultura do outro para fazer uma releitura e promover a dominação, que era algo que a igreja fazia desde o mundo antigo, né? E ao longo de toda a Idade Média, se apropriar da cultura do outro, fazer uma releitura e, através dessa releitura, promover um processo de dominação. Isso continua a ser feito também com os povos indígenas. Então, é uma história rica e densa e que nós só podemos falar de alguns fragmentos para que possa instigar vocês a promoverem outras leituras e outros aprofundamentos. Mas, a partir disso, tem muita história e, dentre essas histórias, tem o processo de sistematização da nossa educação brasileira, através da primeira Lei Geral do Ensino, da criação das escolas normais, da formação de professores para o ensino primário, questões que vamos ver num outro momento. Um grande abraço, nos encontramos na próxima aula sobre isso, tá bom?